de ver as mães aí de primeira viagem falando desse grande amor, né? Aí comecei a lembrar, né? Quando eu engravidei a primeira vez, né? E quando nasceu a Fabiana, era um amor tão grande, tão grande, tão grande. E foi uma amiga me visitar. E ela falou assim, ela já tinha um dela grandinho, ela falou assim, sabe o que eu notei? Que cada ano que passa, o amor aumenta. Aí eu pensei assim, como é que pode esse amor aumentar, né? Era tão grande já. Mas é verdade, a cada ano que passa, o amor ia aumentando. E veio o segundo filho, e o terceiro filho, e era o mesmo amor, e aquele amor ia aumentando. E a gente não para de amar, não para de se preocupar. É uma coisa assim, não tem explicação, a gente não consegue explicar. E é a gravidez, a gente é algo assim que a gente já começa a amar aquele bebê dentro do ventre. E eu lembro que eu perdi um bebê, meu segundo filho. Eu estava com quase 3 meses de gravidez, mas foi uma dor tão grande, não física, mas aqui dentro, aquela dor assim, que parecia que eu já tinha ele nos meus braços. O médico falou assim, olha, dê graças a Deus, porque se o organismo rejeitou, é porque o feto estava com algum problema. Eu falei ele falar assim, porque não era o dele, né? Porque era o meu, eu queria, entendeu? Graças a Deus, que depois Deus me deu mais 2, né? Eu queria mais um, Deus me deu mais 2. Eu agradeço por isso. Agradeço a Deus também pelo esposo que Ele me deu, que foi através dele, né, que Deus me deu a honra de ser mãe. Então, para mim, isso foi maravilhoso, né? E fala que ser mãe, o corpo da gente fica deformado, fica, mas eu nunca me senti bonita quando eu estava grávida, porque eu não sei, meu cabelo ficava mais bonito, a minha pele mais sedosa, e eu olhava no espelho e me achava bonita grávida. E tem mães que não se acham, que deformam o corpo, né? Depois é só cuidar que ele volta. É que a gente relaxa, se a gente cuidar, ele não deforma tanto, né? Então é uma coisa assim especial mesmo, é singelo, é maravilhoso. E eu agradeço a Deus. Hoje só está aqui o meu filho Guilherme. A Fabiola ficou preparando lá, vai ter um café da manhã com a minha mãe, que está muito velhinha, ela já não anda direito. Então ela ficou lá preparando, que nós vamos tomar um café da manhã com ela. O Renato está lá ajudando, e o Guilherme está aqui. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um deles, sabe? Eu agradeço a Deus porque me deu sabedoria. Muitas vezes eu chorava porque eu tinha mais contato com os filhos dos outros do que com meus filhos. Eu sentia remorso de ficar tanto tempo fora trabalhando, cuidando do filho dos outros, e eu não tinha o tanto assim de contato. Eu queria ter mais qualidade de vida com eles, mas todo momento que era disponível eu ter com eles, eu dei o meu melhor. E eu agradeço a Deus e aos meus filhos por Ele ter compreendido que eu precisava estar ausente, que eu precisava estar trabalhando, porque a gente sempre quer oferecer o melhor para o filho da gente, né? Então, eu fico assim, emocionada quando eu vejo meus filhos na igreja, somente tocando nessa orquestra. Eu choro. Quantas vezes eu choro ali que eu vejo meus filhos, às vezes eles fazem algum solo com o instrumento deles. Meu Deus, é o meu filho fazer isso, tá? Deus me concedeu essa honra. Então isso é maravilhoso. As mães aqui, que tem os filhos aqui, tem graças a Deus. E eu acho muito bonito, porque as mães aqui da Água Funda, elas estão criando os filhos aqui, gente. Esses filhos já têm compromisso. Eles têm compromisso. Eu sei que nenhuma mãe aqui
que está criando os filhos aqui, está preocupado em falar: olha, levanta que hoje você tem ensaio, você corre lá, vai tomar um banho, você está atrasado. Não, eu sei que eles têm essa disposição de estar aqui, como os meus tinham. Eu nunca precisei falar: olha, você tem um ensaio, você vai perder. Não, muito pelo contrário, falar: mãe, anda rápido aí, senão você vai chegar atrasado, vai me atrasar. Entendeu? Então ele tem esse compromisso. Então isso é gratificante para mim. E eu agradeço a Deus por ter me dado os meus 3 filhos. É algo assim que não tem assim explicação. É um amor incondicional mesmo que nós vamos ver hoje, né? Então é uma pequena reflexão, poucos minutos, né? Que nós já estudamos aqui em outros estudos que nós demos aqui, que os filhos são bênção do Senhor para os pais. Portanto, eles são um presente para aqueles pais que os desejam. Então, é algo assim, um presente mesmo, sabe? Só quem tem, quem cuida, quem zela, que sabe. Os filhos, eles também são herança de Deus e alegram o coração dos pais. Então, gente, quando a gente a alegria que a gente sente quando ganha uma herança, né? Nossa, ganhei essa herança. E Deus tem nos concedido a herança de ser mães. Então, os filhos, eles são esse presente, essa herança que Deus tem dado a nós, né? Então, por isso, é uma responsabilidade sagrada educar os filhos. E a mãe deve pedir que o Senhor a guie e dê sabedoria nessa tarefa. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, né? E eu falava: meu Deus, o Guilherme muito levado, e o Renato queria seguir ele também, né? Eu falei: meu Deus, como é que eu vou dar conta de 3? Era tão difícil. Aí eu lembro que a minha oração de manhã era: Senhor, dai-me sabedoria para educar meus filhos. Aí um dia eu me perguntei: Senhor, será que eu criei direito meus filhos? Eu fiquei refletindo. Aí falei: olha, eu usei a Bíblia. Minha mãe deu uma ótima criação pra gente, né? E realmente eu já vi mães mais novas falar assim: eu não vou criar meus filhos como minha mãe criou. Eu pergunto: você não foi bem criado? Eu fui muito bem criado e eu segui os padrões da minha mãe. Usei a vara na hora certa, dei carinho na hora certa, né? Se eu não dei mais, foi por falta de tempo, mas todo o tempo disponível eu estive ali, né? Educando, disciplinando os filhos. E a educação, a disciplina, ela é constante. Você não precisa agora é o momento de disciplinar meu filho, agora é o momento de educar. É no dia a dia, é antes de deitar, você orando com eles, é ali à mesa conversando com eles, é também no dia a dia, num passeio, você conversando com seus filhos. Ali você vai estar educando os seus filhos. Então, mães, nunca deixe de ser presente na vida dos seus filhos. Eu sei que nós vivemos antigamente, as mães tinham tempo integral, né, para cuidar da casa, cuidar do filho. Agora está difícil, nós não temos mais isso. Mas que esse momento que você tiver com ele seja de qualidade, seja um momento que você possa se dedicar de coração. De casa, quando você chegar do serviço, deixa alguma coisinha do lado para você ter uma conversa com seu filho, perguntar como foi o dia dele, perguntar como ele passou. Ele tem muito a dizer. O filho tem muito a dizer. Eles gostam de conversar. E tem pais que têm que dar esse espaço para o filho. O filho não tem um diálogo com a mãe ou com o pai, né? Então, reserve esse tempo para ter um diálogo com o seu filho. Gente, como já foi falado, a dor e a alegria se misturam no milagre do parto. Quanta dor! Agora está mais moderna, a maioria faz cesariana, né? Mas as mães antigas, né, de 30 anos atrás, como eu, né, era uma dor terrível, que eles não faziam
cesariana, eu mesmo, quando tive a Fabiana, na hora que eu saí da sala de parto, eu falei para o Valdemir: você não vai colocar mais a mão em mim, de tanta dor que eu senti. Mas gente, depois que chega aquela criança nos seus braços, você esquece da dor, né? É uma dor terrível. A gente até esquece, né, daquela dor, porque é um momento maravilhoso de ter aquele filho nos braços, né? Então, a dor e a alegria, ela se mistura no milagre do parto. A concepção e o nascimento de uma criança exemplifica a maior obra-prima da criação de Deus. Então, é a maior obra-prima da criação de Deus, é uma nova vida. E isso está em Gênesis, versículo 26 e 28. Foi quando Deus criou o homem e a mulher. Mas a alegria indescritível de gerar uma nova vida é motivo para que a mãe se regozije e glorifique a Deus. Então, graças a Deus, nós temos mãe aqui que glorifique, se regozije em Deus por ter seus filhos no braço. Bom, é durante a amamentação que mãe e filho criam um profundo laço afetivo. Mesmo em meio à dor, nos primeiros dias da amamentação, a mãe consegue glorificar a Deus e sentir profunda alegria de ter seu filho nos braços. Quanta dor, gente! As primeiras amamentações, quem amamentou sabe, né? Quanta dor que é, mas ela se sente tão feliz ali, de estar alimentando o seu filho, que aquilo ali para ela, daqui uns dias, ela nem lembra mais. Ela só quer saber de que ela alimentou aquele filho. Então, é um motivo de grande alegria. Os filhos, eles são os frutos mais valiosos do reino de Deus. Portanto, devem ser educados nos padrões bíblicos para que sejam uma bênção para você e a sociedade. A mãe que educa o filho dentro dos padrões bíblicos, ela vê o resultado final, gente. Porque quanta criança por aí mal educada, fazendo o que não deve, mas pode ver essas crianças que são educadas dentro dos padrões bíblicos aqui, é motivo de muita alegria, gente. Olha, essa sementinha plantada, mesmo que amanhã ele venha se desviar, ele tem aquela semente plantada dentro dele, e um dia ele vai lembrar de tudo que os pais plantaram dentro deles, né? Através da palavra de Deus. Ele vai lembrar dos momentos que ele teve aqui junto com os coleguinhas, cantando, louvando a Deus, participando. E eu louvo a Deus aqui, que eu vejo assim, nas cantatas, as crianças estão participando, né? Eles participam junto com os jovens, participam junto com as irmãs, eles participam de tudo aqui. As crianças não é excluída, e isso é bom, porque canta os jovens, canta as irmãs, canta coral, toca banda, e eles muitas vezes, as crianças antigamente, eles eram excluídos, eles ficavam fora, nem escolinha para eles tinham. Aqui não, eles sabem que eles são especiais, eles estão participando de tudo junto com os pais. E isso fortalece tanto os laços com os filhos, como o laço que ele vai ter com a palavra de Deus, aqui na igreja. Então ele vai criar aquela responsabilidade. Para ele não vai ser sacrifício nenhum servir a Deus. Para ele vai ser uma alegria, porque desde pequeno ele já vem sendo criado assim. Então, a mãe, ela tem o dever de criar dentro do lar um ambiente agradável, num clima de paz, proteção e harmonia, sendo amorosa e equilibrada emocionalmente, dando aos filhos educação e disciplina constante, preparando-os para a vida. A mãe que cria esse clima de paz, harmonia, proteção, sendo amorosa, equilibrada emocionalmente, porque quando você corrige um filho, disciplina ele, ou usa a mesma vara, você tem que explicar o porquê que ele está sendo castigado, por que ele está sendo disciplinado. Ele tem que saber, porque se você dá uma chinelada
não sabe por que ele está apanhando, ele vai fazer aquilo de novo. Então você deve estar explicando por que você está de castigo, meu filho. Por que você fez isso? Entendeu? Se ele faz alguma coisa errada, explique para o seu filho por que aquilo está errado. Use a palavra de Deus, porque o melhor manual para uma mãe é a palavra de Deus. Isso você estará preparando ele para a vida, entendeu? Uma criança disciplinada na igreja, uma criança educada, ele aí fora, quando ele for para a vida secular aí, ele não vai dar problema, ele vai ser um jovem educado, um adulto de responsabilidade, porque ele já vai ter criado esses laços aqui dentro da igreja, ele já vai ter responsabilidade com as coisas de Deus. Então lá fora ele também vai ter responsabilidade, ele vai ser uma pessoa equilibrada. Mãe, seja presente na vida de seu filho, mesmo quando ele for um adulto. Tire tempo para investir em seus filhos. Nunca deixe de orar por eles. Eu já ouvi mães falando assim. Eu conheci uma mãe, ela tinha um filho que ele usava droga. Ela era vendedora, vendia os produtos pra gente lá no antigo mercado. Ela falou: eu já desisti do meu filho. Ele usava droga, ele estava roubando também dentro de casa, roubando as coisas dela. Eu já desisti. Aquilo me deu uma dor tão grande no coração. Eu falei: uma mãe desistindo de um filho, graças a Deus não tem mais jeito. Mas quantas mães aqui dentro da igreja, nós vimos que os filhos veredaram para maus caminhos, mas a mãe não desistiu, orou até o fim. E hoje a gente vê os filhos sendo bênção de Deus, sendo obreiro do Senhor. Então é isso que a mãe deve fazer: nunca desistir do filho. Se por um acaso você, mãe, está passando dificuldades no relacionamento com seu filho, meu conselho não desista dele, pois você é instrumento de Deus para ser bênção na vida dele. Deus otorgou aos pais que oram o direito de fazer a bênção chegar até aos filhos. Então não desista, continue orando, que você vai ver o resultado. Pais que têm os filhos que ainda não aceitaram Jesus, continue orando, que um dia você vai ver a bênção de Deus na vida deles. Então, em Provérbios 22, versículo 6, nos ensina: instrui o filho no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Agora, afinal, o que é mãe? O que é mãe? Ser mãe é muito mais que simplesmente gerar um filho. O amor de mãe, em seu instinto e essência, é diferenciado. Ele é abnegado, ele é sacrifício, ele é renúncia. Portanto, refiro à mãe que cuida, à mãe que zela. E isso vai muito além da mãe que somente gera, que reproduz. Mãe não é matriz reprodutora, é genitora, é criadora. Então é fácil gerar um filho, né? E depois deixar que o mundo crie esse filho, que o mundo eduque esse filho. E não é o mundo, não é a igreja, não é a escola que vai educar, são vocês, pais. A igreja vai ensinar sobre Deus. A escola vai ensinar para um dia ter uma profissão, mas educar não. A escola só instrui, não educa. A mãe vai educar, a mãe vai instruir esse filho dentro da palavra de Deus, tá? Mãe é um presente de Deus. Escute bem isso, filho. Mãe é um presente de Deus. Enquanto tiver o privilégio de tê-la por perto, honre-a com suas atitudes, respeite-a. Não importa a idade, estará honrando ao próprio Deus. O filho que honra sua mãe, ele está honrando o próprio Deus. Então, não deixe sua mãe para trás. Ai, porque agora eu casei, eu tenho uma família, esquece da mãe. Não é bem assim não.
A mãe está ali, ela nunca deixa de orar pelo seu filho. Não importa que ele cresceu, parece que ele sempre é aquele bebê, né? Não importa, não importa. Ele sempre vai, você vai ter sempre preocupação com ele. Ele pode ser um adulto, ele pode ser pai, pode ser mãe, mas sempre você vai estar preocupado com ele. Em Provérbios 14, versículo 1, toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Agora eu vou falar como filha. E aqui, enquanto essas meninas, falo meninas, são novinhas, palavras sobre os filhos, né? Eu, agora, quando eu fiquei doente, agora em dezembro, janeiro, teve um dia que eu chorei tanto, sinto falta da minha mãe ali perto de mim. Agora ela quase não levanta mais da cama, ela anda com muita dificuldade. E mesmo com o carinho do meu marido ali, meus filhos ao meu redor, eu senti falta da minha mãe. Porque mesmo eu casada, se eu tinha uma dor de cabeça, eu lembro que a minha mãe largava tudo em casa, pegava o ônibus e ia para minha casa. Ela nunca, sabe? Era ali preparando tudo para mim, quando eu tinha meus filhos. E aquele dia eu estava ali, eu estava com muita dor. Eu falei, como eu queria o colo da minha mãe hoje. É um amor, né? A gente também não esquece da mãe. É uma coisa assim que eu não sei explicar. O carinho que elas demonstram com a gente é tão grande. Mesmo a gente tendo os filhos, meus filhos estão adultos, mas eu sinto, sabe? Porque minha mãe foi uma mãe muito presente. Em todos os momentos, minha mãe foi muito presente na vida dos filhos, né? E a minha, então, eu acho que foi mais, porque a minha outra irmã casada, né, morava longe. E então todo o carinho dela foi dedicado mais a mim e aos meus filhos. E então agora com ela lá daquele jeito assim, né, eu sinto falta dela na minha casa, né? Então eu tenho que sempre estar na casa dela. E aquele dia eu na cama ali, nossa, foi assim, falei, nossa, como eu queria o colo da minha mãe, sabe? Mas é assim, envelhecem, né? Elas ficam limitadas. Então agora eu estou falando com filha, né? Às vezes, por estarmos acostumados com tanto carinho, tanto amor, tanta proteção e atenção, nós filhos acabamos esquecendo de demonstrar todo o nosso amor, admiração e gratidão a vocês, mães. O que deveria ser feito diariamente, essa gratidão, esse agradecimento por tudo que a mãe tem feito em nossas vidas, nós devemos agradecer diariamente. Orar pela vida delas também. Então, filhos, nunca esqueçam de orar pelas suas mães. Elas precisam das suas orações também. Elas precisam do seu apoio, do seu carinho, né? Então, enquanto elas estiverem, vou dar um conselho, receba. Muitos filhos já sofreram na vida porque não ouviram os conselhos dos pais. A gente, por filho crescer, muitas vezes, por filho crescer, assim, amadurecer, nós devemos deixar um pouquinho eles quebrar a cabeça, errar, né? Aí eles vão amadurecer. Mas, filhos, não esqueçam de ouvir os conselhos da mãe, porque a mãe, ela tem a sabedoria, a mãe, ela viveu mais tempo, então ela sabe o que é certo, o que é errado, entendeu? Então, honre-a, escute-a, sabe? Porque hoje eu estou só chorando porque a minha mãe está velhinha, não pode ir mais, e sozinha até minha casa quando eu preciso. Mas tem muitos filhos que choram por não tê-la mais. E é uma grande dor. Eu fico assim todo dia, sabe? Meu Deus, leva minha mãe, porque vai ser muito difícil. Por esse carinho e essa atenção que ela tem dado. Eu agradeço pela vida dela e por tudo que ela fez
fez por mim. Mas nesse dia, queremos parabenizá-las, as mães, que esse dia seja de memorial para uma grande reflexão sobre a importância dessas vidas. Mãe, me perdoa por não devolver à altura seu grande amor. Eu estou falando em nome dos filhos agora. Mãe, me perdoa por não devolver à sua altura seu grande amor e sacrifício e tempo gasto com as nossas vidas. Mãe, além de Deus, você é a prova de que o amor incondicional existe. Feliz Dia das Mães.